Não é de hoje que produtos como o mel, o pólen e o própolis são no dia a dia do ser humano. Temos evidências da domesticação de abelhas de pelo menos 9.000 anos, encontradas no norte da África. Ao longo da história, sociedades como os egípcios, os mediterrâneos, os chineses e os germânicos desfrutaram desses mesmos produtos, de jeitos diferentes, o que demonstra sua diversidade e versatilidade. No mundo de hoje, o mel que estamos acostumados a usar geralmente sai de um único tipo de abelha, a abelha africanizada. A questão da apis mellifera, né, que é a chamada africanizada, ela tem uma população grande, muito grande, às vezes 20 mil abelhas por colmeia, né? Então, e elas são extremamente produtoras, assim, produzem muito mel em pouco tempo, né? Já as nativas, elas produzem pouco, dependendo da abelha, pouco, um pouco mel em quantidades menores, né? E a valorização é a gente, como eu faço parte com a Débora da Física e sobre jardim polinizadores, o que faz? É plantar alguma planta que forneça alimentos. Por exemplo, a jataí, ela adora flor de manjericão. Então, você vai lá, um pezinho de manjericão, você vai ver jataí, com certeza. Tem todas as outras, até a africanizada vai lá, mas a jataí, ela gosta muito, mandaguari e outras nativas que gostam muito dessas plantas. A maioria das pessoas nem imagina, mas existe um tesouro escondido atrás de tudo isso. Uma abelha nacional única, com uma importância histórica e social gigantesca. Hoje vamos falar das abelhas sem ferrão, uma tribo de abelhas americanas, explorando desde a sua biologia até a importância da produção do seu mel. Para esse vídeo, contamos com a presença da professora e pesquisadora do Instituto de Química de São Carlos, da USP, Eli Maria Vieira. Bom, eu sou a professora Eli Uhum, Maria Vieira, aqui do Instituto de Química, já estou uhum, assim, quase para me aposentar, né, uhum. com 75, mas nós então, trabalhamos, né, os projetos aí com as abelhas já há alguns anos. Já tem alguns anos que nós trabalhamos com as abelhas nativas, por escolha nossa, por ser abelhas que nós precisamos mostrar o que vem acontecendo, né, que elas estão desaparecendo em certas áreas, porque tem fragmentação de matas, então isso dificulta, né, essa migração delas, queimadas, né, isso é o crucial para elas, né, tanto que acho que a questão da ápice ter vindo para o campus foi devido a queimadas que ocorreram aqui na região de São Carlos, na região de reserva ali, e elas acabaram fugindo para cá. A tribo de abelhas Meliponidae se caracteriza por abelhas sem a parte do ferrão, pouco conhecidas pelo público leigo, mas muito familiares para várias tribos indígenas nacionais. Elas podem ser encontradas por toda a região, que vai desde a América Central até a América do Sul, e até alguns países da África. Só que foi no Brasil onde elas encontraram seu paraíso, se naturalizando aqui desde sempre, enquanto as abelhas comerciais só chegariam na transição do século XIX para o século XX. A tribo engloba cerca de 505 a 605 espécies, sendo pelo menos 244 únicas do Brasil, das que temos conhecimento. E nós temos catalogado já próximo de 400 espécies, mas sabemos que tem muito mais a serem catalogados, principalmente na Amazônia. Por isso a grande importância de preservação da Amazônia e tudo, e também das florestas, né, nossas aqui mais para a nossa região, né? Sua principal característica é conta do seu ferrão, que ao contrário de como geralmente é descrito, ele não é ausente. O correto, tecnicamente, seria dizer que ele foi atrofiado ao longo da evolução. Além disso, elas geralmente são muito pequenas, com um tamanho entre 2 a 15 milímetros. As abelhas nativas, né, que a gente chama, elas são mais sensíveis, né? Mesmo que tenham um porte pequeno, tem as mirim, por exemplo, elas são pequeniníssimas, pequeniníssimas, né? Muito pequena. Também produz o mel, mas é uma gotinha lá, cara. Por isso, as espécies evoluíram até desenvolverem maneiras diferentes de se defenderem, como ataque em grupos, voando muito rápido, mordidas fortes e até secreções. Elas têm uma sociedade extremamente complexa, onde existe uma rainha como peça central,
Por ser a única fêmea fértil, ela que é responsável pela reprodução e continuidade da espécie. Além disso, existem os zangões, que têm como única função conhecida a cúpula com a abelha rainha. E por último, temos as abelhas operárias, fêmeas responsáveis pelo mantimento da colmeia, o que vai desde a defesa da colmeia até a manutenção, a construção dos favos e a alimentação das larvas. Elas são muito responsáveis pela busca por alimento, que vai do néctar ao pólen. O pólen é um produto das flores, que serve de alimento para as abelhas. Geralmente ele tem gosto doce e floral. E como produto da digestão desse pólen e de alguns outros alimentos, surge o mel, que também serve como fonte de alimento em alguns momentos. Já o pólen, que vocês me perguntaram, né? O pólen já é aquele material que elas vão até as flores, colhem e trazem para a colmeia. E elas vão armazenando esse pólen, porque é o alimento para o período de inverno, período de escassez de flores. Elas armazenam o pólen, que é uma proteína para elas, né? E o mel também, elas acabam se alimentando de mel no período de seca, período que não tem flores e tal. E ficam ali, que elas vão produzir o mel, o mel é um produto da digestão das abelhas, né? Elas vão buscar o néctar das flores, então elas processam isso, então esse é o produto da digestão delas. Apesar de não haver muitas pesquisas sobre isso, pesquisadoras do Departamento de Tecnologia do Alimento em Belém, no Pará, fizeram uma pesquisa muito interessante que tenta trazer uma análise química desses produtos, a fim de criar um padrão de qualidade para eles. A pesquisa se chama Caracterização Físico-Química dos Méis e Pólens das Abelhas sem Ferrão, das espécies Melipona flavolineata e Melipona fasciculata. Para essa pesquisa foram obtidos méis e pólens de uma dependência privada em Castanhal e também na Ilha de Mosqueiro, ambos em diferentes períodos do ano, a fim de quantificar vários parâmetros, como a umidade, os sólidos solúveis, a acidez, a quantidade de cinzas, ou seja, os resíduos inorgânicos decorrentes de uma combustão, o pH, a quantidade de açúcares redutores e totais, a cor pela escala Pfund e a quantidade de HMF, o hidroximetilfurfural, um produto orgânico advindo da decomposição térmica do mel, que atua como indicador de falta de qualidade e prejudicialidade à saúde. O mel, né, é um açúcar, né, produzido por elas e tem grande valor, né? Então a química é sacarose, né, que elas produzem ali, e basicamente, né, ou, na verdade frutose, né, mas ali que vem das frutas, tem umas misturas ali, né, dependendo do tipo de abelha, ela vai produzir mais, né, ou menos. E já o pólen, como não é um produto, ele vem proteínas das plantas, né? Então isso é muito rico de estruturas químicas, né? Ali tem um pouco de açúcar, um pouco de amido e etc. Tal. Tem várias componentes ali. A gente ainda não estudou assim para separar todos esses componentes do pólen, né? Mas ele é rico em substâncias que vão garantir a alimentação dessas abelhas. A pesquisa revelou que os parâmetros das abelhas nativas são diferentes daquilo que é considerado normal para o produto das apis melíferas, associados a uma maior influência da vegetação, o que chega até a reduzir a quantidade de lipídios no mel. Além disso, a umidade no clima regional consegue reduzir a quantidade de HMF no produto dessas abelhas. Entretanto, também aumenta a umidade do produto, o que torna mais propenso à contaminação e proliferação de micro-organismos. Pesquisas assim são importantes para auxiliar pessoas que desejam investir nessa área de comércio e fomentar a meliponicultura, que pode até mesmo ser caseira. O cultivo desse tipo de abelha, além de mais simples, tem muita importância para o Brasil e está em grande crescimento atualmente. De acordo com o professor e pesquisador Michael Hunter, por oferecer menos riscos e ser uma opção que exige menos proteção, a meliponicultura se encaixa como uma ótima opção de complemento de renda, até porque, apesar de produzir menos, tem um produto mais valorizado. Né? E normalmente as abelhas nativas elas produzem muito pouco mel, né? Dependendo delas. Por exemplo, jataí ela produz muito pouquinho mel. São os favos delas, são pequenos, parece a ponta do dedo da gente, né? De tão pequenininho. Então, mas é um mel, ele é um mel cítrico de grande aceitação até na área
medicina e tudo. E também outras, por exemplo, as mandaguari também produzem um pouco mais, tem um pote de mel um pouco maior, tudo. E também as outras que são parecidas com as apis, né? São abelhas maiores, elas produzem bastante mel. Tem uns favos bem maiores, assim. E o mel tem um sabor diferenciado dessas todas, muito diferente do mel da apis mellifera. Quem também corrobora com essa afirmação é a Embrapa, no seu documento Aspectos Econômicos da Criação das Abelhas Indígenas Sem Ferrão no Nordeste Paranaense. Segundo ela, abre aspas, verificou-se neste estudo que a meliponicultura é uma atividade de baixo investimento inicial e com boas perspectivas de retorno financeiro. Os custos de produção expostos nesse trabalho para a meliponicultura racional apresentam-se compatíveis com as linhas de financiamento acessíveis aos agricultores, em especial ao Pronaf-B, de forma que a atividade pode ser financiada a agricultores de renda familiar anual inferior a R$ 5.000, gerando, de forma direta, mais de 20% no aumento de renda desses agricultores, além de outras melhorias na propriedade. A meliponicultura não exige grandes equipamentos especializados e geralmente é associada a uma produção em menor escala. Por se tratar de uma abelha bem menor, sua produção naturalmente é menor em comparação com a Apis mellifera. Justamente por produzir um produto escasso, com uma qualidade que o diferencia dentro do mercado, ele vem ganhando cada vez mais reconhecimento, principalmente entre produtores locais, já que seu cultivo é relativamente simples, incluindo armadilhas para capturar as abelhas quando necessário e caixas de madeira seca, preferencialmente com divisões para organizar o criatório. Tudo com um custo mais acessível. Além de ser viável economicamente, também existe um trabalho social vinculado a essa prática, já que, historicamente, ela está muito ligada a povos originários com grande conhecimento dessas espécies. Os indígenas cultivavam muito essas abelhas. Queria que você falasse um pouco mais disso. E eles continuam, né, preservando lá nas regiões deles com todo o amor do mundo que eles têm pelas abelhas, né? De acordo com pesquisas sobre a história da prática, os maias foram os primeiros a fazer essa domesticação, provavelmente com descendentes das abelhas urussus. Com a expansão para a América do Sul, povos indígenas brasileiros também começaram a efetuar essa prática, entretanto de forma mais robusta que os maias. Um dos povos que mais temos documentação sobre são os tupi-guaranis, que criavam abelhas em tronco de árvores. Com o passar dos anos, a criação de abelhas no Brasil foi se alterando, com a criação de abelhas em caixas de barro ou até em cabaças, de forma mais tradicional, isso até 1840, quando a abelha Apis mellifera foi trazida para o Brasil, inicialmente apenas para a produção de cera, mas que ganhou outros usos ao longo do tempo. A produção de mel vai muito além da sustentação como produção de alimento. O contato das abelhas com o ser humano influencia diretamente a cultura, visto que essas abelhas já foram associadas pelos povos nativos com a fertilidade, por serem animais ligados à polinização e à reprodução das plantas. Além disso, estudos já mostraram que os povos originários tinham nomes específicos para todos os aparatos usados hoje em dia na meliponicultura. As abelhas todas são de grande importância para a produção de alimentos. Há quem diga que se forem extintas as abelhas, nós não vamos ter problema de fome, porque elas, além de produzir também, fazer a polinização, né, das nossas culturas importantes para a produção de alimentos para nós, elas também fazem o serviço de ecológico, né, que é pela biodiversidade, então que elas vão fazendo troca do DNA, né, de plantas, então elas vão trocando esse material e de repente essa planta fica mais resistente ou cria uma certa uma biodiversidade muito maior, né, com o auxílio das abelhas no nosso planeta, né. Em suma, a importância das abelhas nativas vai desde as florestas que as abrigam até a casa dos pequenos produtores, e ocupam um lugar especial no passado e no futuro do país. Sua importância cultural, ecológica e econômica deve ser difundida para garantir que a população tenha noção da sua relevância, fomentando mais proteção a elas e mais estudos acadêmicos sobre o tema, e que as mesmas sejam preservadas como parte da biodiversidade nacional.